Boa noite, queridos irmãos NPM e demais irmãos queridos que conosco estão sintonizados neste Evangelho de todas as noites. O capítulo sorteado hoje foi o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item foi o item número 20, o último. Uma mensagem do Espírito São Luís, Paris, 1860. Uma mensagem curtinha, uma mensagem que fala da beneficência exclusiva. E aí, a pergunta que Kardec faz é essa: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E o Espírito São Luís traz uma reflexão que vale a pena a gente meditar sobre ela. Ele diz que não, porque precisamente o espírito de seita e de partido é o que necessita ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus o Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse um necessitado, uma pessoa que está em situação de desventura e de muita dificuldade, simplesmente por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-o faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Essa mensagem é muito interessante, porque nós temos mania, naturalmente, de dividirmos em castas e não ver aquele que não pensa e que não tem a nossa mesma religião com bons olhos. Isso é muito prejudicial, não a nós, mas à própria causa do Evangelho de Jesus, que deixa bem claro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todas as suas obras, toda essa maravilha que Jesus distribuiu entre a Galiléia, Judéia, Samaria, ele nunca perguntou a um necessitado qual era a sua religião. Ele atendia à necessidade dele. Nós, particularmente, temos a ideia negativa, claro, de achar que aquele que não pertence à nossa crença não está certo e nem merece a nossa admiração. Isso, como diz o Espírito São Luís, é muito prejudicial. Nos afasta de Jesus, nos afasta do outro. E nós aprendemos muito com aqueles que já pensam um pouco diferente. Eu tenho trabalhado muito, faz mais de 20 anos que eu comecei a pensar diferente. Eu, quando conheci o Espiritismo, eu fiquei realmente muito entusiasmado com a transformação que ele faz em cada um de nós. E eu achei que era o único caminho. E fiquei, de uma certa forma, sectarista. Eu não queria saber de outra religião, não queria saber de alguém que professasse outro princípio religioso. Mas eu fui convidado para fazer um seminário em Açailândia, no Maranhão. Açailândia fica quase a 200 quilômetros de Imperatriz. Uma cidade pequena que tem muitas igrejas dos nossos irmãos protestantes, uma igreja católica e apenas um centro espírita, que chama-se Deus e Caridade. E eu fui fazer um seminário lá sobre o Sermão do Monte. E quando eu cheguei lá, eu vi muitos jovens trabalhando no centro. E uma cidade pequena, apenas com um centro espírita,
mas um grupo de jovens atuante, que me chamou a atenção, e eu perguntei ao presidente da casa: nossa, vocês têm aqui um grupo de jovens muito atuante, vale a pena ter uma casa espírita com um grupo de jovens tão atuante? E ele me disse: não, esse grupo de jovens não pertence ao nosso centro. São jovens de um grupo de juventude da Igreja Católica aqui de Açailândia, que o padre Danilo, quando nós fazemos encontros aqui, porque não temos o grupo de jovens, temos muita carência de trabalho, ele manda a juventude da Igreja Católica ajudar nos nossos trabalhos. Aquilo para mim foi assim, abriu na minha mente um espaço muito grande para eu admirar esse homem que eu não sabia nem quem era. E à noite ele veio assistir a nossa conferência, eu não sabia que ele estava presente. Fiquei interessado em conhecê-lo, mas eu não sabia. E quando terminamos a nossa conferência, eu tinha feito a tradução do Pai Nosso, e Padre Danilo veio, e há mais ou menos 20 anos atrás, foi em torno de 2000, ele pegou o carrossel, naquela época não tinha data show, e ele disse assim: parabéns pela sua palestra, gostei bastante. Eu estava meio inseguro, porque o padre, né, da região, um homem alto, 1,80 m, chegou com um livro debaixo do braço, um dos meus livros, pediu para que eu autografasse, e ele disse assim: meu irmão, Deus é o centro de tudo. Quando a gente vai se aproximar, quando as religiões se aproximarem realmente de Deus, elas não mais existirão, porque todas elas convergem para Deus. Aquilo foi uma lição para mim muito forte, mais ainda porque ele, no dia seguinte, veio tomar café conosco no centro, e a partir do meu conhecimento, do meu encontro com o Padre Danilo, eu mudei a minha visão de ver as pessoas. E essa mensagem do Espírito São Luís traz exatamente esta reflexão, que a gente não pode possuir espírito de seita. Kardec nunca teve espírito de seita, porque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já começa a mostrar que não tinha nem um sentimento de seita, porque ele diz que o ensino moral de Jesus é o ponto em que todas as crenças podem se encontrarem. E ele coloca isto como introdução dessa obra. Podemos dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E aí ele esclarece: as 4 primeiras têm sido objetivo de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Olha, então eu fiquei, na época que eu li isso aqui, eu ainda era católico, e achei essa colocação de Allan Kardec maravilhosa, porque ele não disse que o Espiritismo era o único caminho. Ele disse que a busca, como falou o Padre Danilo, a busca do reencontro com Jesus e com Deus, faz com que a gente se desvencilhe desses preconceitos e desse espírito de seita, como diz o Espírito São Luís, que tem que ser abolido. Eu conheci pessoas na minha vida que são realmente cristãos, que não têm mais espírito de seita. Isso no curso de Ciência das Religiões na universidade, na minha prática do dia a dia, nas minhas conferências, eu
conheci, tive a felicidade de conviver com um pastor protestante chamado Neemias Marien, de quem eu recebi lições maravilhosas de amor, de compreensão. Nós nunca falamos de religião e ele tinha um respeito pelo espiritismo. Ele nunca deixou de ser pastor, nem eu nunca deixei de ser espírita, mas nós fizemos seminários juntos no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Franca, em muitos locais, e nunca tivemos nenhuma dificuldade. Eu admirei, ainda hoje admiro, aquele espírito amável que muitas vezes está conosco em muitos trabalhos que fazemos. E acho que essa mensagem de hoje veio para sedimentar, ratificar a importância das colocações de Kardec, a importância das colocações do Espírito São Luís, que nós temos realmente que, se quisermos viver na prática o que Jesus nos orienta, precisamos, como diz o Espírito São Luís, extirpar das nossas mentes e do nosso convívio o sentimento de seita. Amemos indistintamente. Procuramos servir, que este tem que ser o verbo do cristão, independente da corrente religiosa. Se os outros não pensam assim, mas nós que espíritos que acreditamos na lei do progresso, tenhamos certeza que amanhã ou depois eles vão descobrir que o caminho é este. Que ninguém chega a Jesus enquanto não amar indistintamente aquele que lhe cerca, independente da questão religiosa. Até mesmo os que não são cristãos precisam ser amados. Jesus, quando diz amai-vos uns aos outros, não é com relação à religião, mas com relação ao respeito. As pessoas falam de tolerância religiosa. A religião do outro não é para ser tolerada, é para ser respeitada. Meditemos sobre isso, meus queridos irmãos, e recebamos neste momento a assistência espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que tem nos colocado muito em nossa mente este princípio. Ele vem todas as noites, às 22 horas, para atender todos aqueles que estão no grupo da prece. Dr. Bezerra nunca mandou perguntar a religião daqueles que estão no grupo da prece. Ele vem por amor à causa, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho e por amor a todos nós, nos trazer a assistência, o conforto, o otimismo, a certeza e a confiança no amanhã de que não estamos sós. Tudo que já recebemos dele. Neste momento, vamos agradecê-lo e pedir a ele, não por nós, mas por aqueles que neste momento se encontram necessitados, sofridos, excluídos, nas suas dores, nas suas depressões, nas suas obsessões, que recebam as nossas vibrações de luz, de amor e de paz. Peçamos a ele que fluidifique esta água e que derrame sobre ela os fluidos de reconstituição física e mental, para que todos nós sejamos reconfortados e reanimados através do seu uso. E agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. A Jesus, ao Espírito da Verdade, a todos os nossos irmãos maiores, que os nossos irmãos não católicos, aliás, não espíritas, mas católicos, protestantes, de todos os cultos, de todas as crenças do nosso planeta, possam também receber a luz das nossas vibrações de amor e de paz. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus assim o permitir. Parabéns! Você assistiu o conteúdo do canal Espiritismo hoje e amanhã. Se você gostou, dê um like. Se você se interessa por conteúdos espíritas, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.